Estamos de volta, senhoras e senhores, programa Doses Milionárias aqui na tua rádio, também nas nossas redes sociais, em especial lá no YouTube, você pode digitar Doses Milionárias para poder acompanhar o nosso programa. Esse é o momento que a gente vira uma chave aqui, eu quero até chamar aqui o nosso amigo, parceiro, agora, não sei se essa palavra tá certa, co-host, eu conheci, né? Pode ser, tem uma, co-host. É uma co-participação. Estamos juntos nessa, senhoras e senhores. Meu amigo, Edson, seja muito bem-vindo, Edson, tudo bem? Obrigado, Léo. Edson Agatti, que está aqui comigo a partir das 13h10, mais ou menos entre 13h10 e 13h15, ele entra aqui e apresenta com a gente junto esse momento tão especial que recebeu o batismo, foi batizado por você, né, Edson? Podcast Gigantes da Educação. Gigantes da Educação. Por que esse nome e o que vai ser tratado a cada semana aqui, Edson? Toda semana a gente recebe aqui gestores e personalidades que trabalham para melhorar a educação do país, né? Estão, na verdade, no campo de batalha, lutando por um Brasil melhor, um aluno de cada vez. Um aluno de cada vez. Muito bacana. Rapidinho, só para poder falar para a gente que a Hayek é uma faculdade. Isso, a Hayek é uma faculdade, a patrocinadora desse podcast, né? É uma nova faculdade de ensino superior que tem o foco de internacionalização, né? Nós temos hoje um MBA com alunos e professores do mundo todo e em breve estaremos inaugurando um curso de graduação também nessa mesma pegada. Muito bacana. 2024 dá para poder ter essa data como expectativa para começar? Sim, já vamos uma turma ali para fevereiro de 2024. Pode ficar na expectativa que vai ter. Ó, pessoal, vou falar aqui, não posso falar muito aqui, porque tá ali no forno, tá quase no forno. Mas se preparem para o que vai acontecer, porque eu diria que para Brasília, eu não sei falar de Brasília, mas para Brasília é uma revolução na proposta educacional. Estou muito na expectativa. Tomara que meus filhos topem nessa, porque se eles toparem, eles vão para lá. É isso aí. Vamos lá, então, agora Hayek College, Hayek Global College. Tem que falar inglês bonito. Já pegou, Gabriel? Hayek College, Global College. É isso. Chega lá, o Gabriel que está aqui acompanhando, está aqui tentando aqui. Vamos para frente, então? Vamos embora. Se você me perguntasse se eu dissesse nada ainda, eu ia dizer assim, Hayek Global College. Serve também. Muito bem. Edson, contigo, mano, velho. Então, hoje nós estamos aqui com o Thiago Gomes, que é um amigo de longa data, gestor educacional também. Menino, cara. Então tamo aí. Quantos anos você tem, Thiago? Boa tarde. Thiago, seja bem-vindo, cara. Prazer conhecê-lo, viu, Leonardo? O Edson é um grande amigo. Eu estou com 35 anos. É mesmo? Certamente eu serei o convidado mais novo do Edson aqui, viu? 30 aí? 35. 35, mais novo do que o Edson, cara. Olha aí. Por um ano, Edson. Começa a chegar na cidade, a gente já gosta, né, de chamar de mais novo. Somos jovens. E eu já gostei de falar que eu vou ser o mais novo, viu? É isso aí. Mas você tem cara de muito novo, né, cara? É verdade. Porque se brincar, as pessoas devem falar que você tem menos do que 35, não falam, não? Olha, eu tô ficando feliz aqui, viu, Leonardo? Foi a roupa que eu usei. O Edson veio com um look aí de empresário, né? Mais estruturado. Eu vim mais leve hoje aqui para conversar com vocês. Mas é porque geralmente eu ando de terno e gravata e isso acaba trazendo outra mensagem, né? Eu acho que talvez seja isso. Legal, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Legal. Posso começar com as perguntas aqui, Léo? Então, vamos embora. Conta um pouco da sua história, Thiago. Eu conheço já a sua trajetória, mas conta pra gente como é que você se tornou um gestor educacional, como é que foi seu início de carreira, conta pra gente aí a sua história. Legal. Cara, eu amo falar sobre a minha história, porque eu vim de uma família que a gente morava em uma cidade muito pequena no interior do Goiás. E lá era uma cidade onde a gente... Qual o nome da cidade? Minaçu. Alguém conhece Minaçu? Eu já ia falar de Minaçu. Quem é que é de Minaçu? Eu conheço uma pessoa que é de Minaçu. Daqui a pouco eu vou lembrar aqui. Se tiver alguém online de Minaçu... Fica perto do quê? Minaçu é depois da Chapada dos Veadeiros ali. Tá. É no Goiás. Goiás grande! O nosso Goiás é grande. E nós viemos de Brasília viemos do Goiás para Brasília. A minha mãe era servidora pública lá. Minha mãe sempre foi professora. Minha mãe começou a dar aula com 14 anos de idade na zona rural.
E dali iniciou a trajetória dela na educação. É uma apaixonada pela arte de ensinar, e eu convivi até hoje, na realidade, eu convivo com essa realidade da minha família, né? E quando nós viemos para Brasília, minha mãe pediu conta lá do serviço público, veio iniciar a vida aqui com meu pai veio primeiro, e aquela história, né, de quem está vindo do interior, com cachorro, com mudança e um grande sonho. E chegou aqui em Brasília, minha mãe, ela foi e se inscreveu em um concurso público, né, que teria na época, e aí ela passou no concurso, e dali ela retornou novamente para a educação. Eu cresci, Leonardo, dentro das escolas, caminhando de um lugar para o outro, andando no meio das cadeiras, Sua mãe foi professora ajudando. da Secretaria de Educação? Sim. Que antigamente era Fundação Educacional, né, Edson? Mas ela era do Goiás, né? Aqui em Brasília, ela chegou e ficou trabalhando no Goiás, inicialmente. Ah, tá. Ela vem para Brasília, ela faz o concurso, mas para atuar no Goiás. No Goiás. Ela trabalhou no entorno? Ela trabalhou no entorno. Que cidade que ela trabalhou? Cidade Ocidental. Ah, um abraço pro pessoal da Cidade Ocidental. Isso. Vocês moraram lá? Moramos na Cidade Ocidental. Que é a terra do... Como é que chama? A gente tá na semana... A gente tá comemorando... A gente, assim, né? O mundo tá comemorando 50 anos do rapper. É isso Do mesmo, hip Hungria, hop. né? É a terra da Hungria, que inclusive isso foi aí. gravado... Eu até me convidaram para poder participar, foi gravado um filme para Netflix, Legal. Uau, lá legal. na Cidade Ocidental, cara. Que legal. Olha que Na verdade- bacana. Só para informar mais e colocar um pouquinho mais, é a cultura hip hop, Cultura hip hop. que envolve o rap, que é a música, envolve o breakdance, que é a dança, envolve o grafite, que seria a arte visual. Que legal. Que legal. 50 anos, hein, Exxon? Bacana. Pois é, e Hungria faz parte da minha história também. Nós éramos amigos, frequentávamos Mentira. ali em Cidade Ocidental. Sério? Não? Eu descobri que o Hungria estava famoso há pouco tempo. A gente perdeu o contato, mas a gente se conhecia enquanto adolescentes, né? De repente você viu um cara famoso na internet, pô, meu amigo, olha lá. Pois é, eu falei, O que rapaz, você tá fazendo aí, cara? Pô, mas ele era o que ele é hoje. Ele continua sendo da mesma maneira do que a gente via ele andando ali nas ruas da Cidade Ocidental. Isso que eu ia complementar agora, porque se você faz tempo que você não vê, Thiago, mas ele com certeza, se você encontrar agora, ele vai lembrar de você, vai trocar ideia com você, vai continuar conversando, que ele continua a mesma pessoa. É dos poucos artistas que cresceram muito e continuam com a mesma sensibilidade quando não eram tão conhecidos. Show de bola. É verdade. Mas aí, continua a sua história. Então, e aí, ali em Cidade Ocidental, minha mãe dando aula na escola, e eu sempre fui muito participante em tudo aquilo que ela fazia, né? Eu, como filho mais novo, sempre estava perto, né, dos pais. E aí minha mãe e meu pai sempre falavam, Tiago, você vai ser professor, não tem outra alternativa na sua vida. E eu pensava que não, que eu fazia aquilo ali porque era uma paixão, um amor, e que eu não iria me vincular ao ensino. E minha mãe tinha um sonho de ver um filho militar. Ela falava que o sonho dela era ter um filho que vestisse uma farda e servisse, né, alguma coisa para a sociedade. E aí, com 18 anos, eu fui participar do serviço militar obrigatório e entrei para o Exército. Ali dentro, eu não queria no início. Eu não tenho nem cara de militar, né? Não tinha nem jeito, nem carcaça de militar. E ali, naquela oportunidade, eu comecei a vivenciar uma outra realidade completamente diferente de tudo aquilo que eu já tinha vivido. E o Exército ele foi um verdadeiro divisor de águas na minha vida. E quanto tempo você serviu? Eu fiquei durante 7 anos no Exército. 7 anos? 7 anos. 7 anos. Você fez carreira lá, cara. Fiquei bastante tempo. Mas você foi oficial do Exército? Eu não? fui soldado, eu fui praça do Exército, né? Soldado e cabo do Exército. Esse tempo todo foi como praça e soldado. Exatamente. Caramba. Foi. E você estudou, fez graduação nessa época também? Fiz graduação. Quando eu entrei no Exército, eu tinha iniciado uma graduação em psicologia. Eu iria começar naquele ano. Só que eu fiquei muito apreensivo sobre o início do trabalho lá dentro, que não era a minha vontade de servir. E eu falei, não vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não. E desisti da psicologia e fui para dentro do Exército, mergulhei. Fiquei o primeiro ano sem estudar. A partir do segundo ano, eu engajei, né? Gostei do que era a proposta que estava ali dentro.
E a minha família é uma família muito simples. E eu vi como uma grande oportunidade para eu iniciar a minha vida. E mal eu sabia o que é que Deus estava planejando e me colocar ali naquele lugar. E quando eu comecei a conviver com toda a galera ali do Exército, eu comecei a compreender a vida de uma outra maneira. Abriu-se uma nova lente e aquilo me chamou muito a atenção. Eu falei, eu quero aprender tudo que eu puder aqui dentro desse lugar. Fiquei o primeiro ano lá dentro, no segundo ano eu já comecei a fazer uma graduação. Eu me inscrevi no vestibular e comecei um curso de administração. Isso dentro do Exército? Dentro do Exército. Aí eu comecei a administração, quando eu finalizei, aí eu fui para o QG do Exército, quartel-general, aí fui promovido a cabo, né? E ali eu comecei a fazer especializações. Na época, Edson, o Exército estava fazendo um processo seletivo para os oficiais do Exército iniciarem uma formação na Fundação Getúlio Vargas. E eu tinha um coronel que era o meu chefe de seção, eu era praça, mas eu já tinha atribuições de um oficial no Exército, por conta do meu perfil e a maneira com que as pessoas viam que eu conduzia as questões. Eu acabava sempre assumindo alguma posição de liderança, de destaque dentro das organizações que eu estava. O que era esse perfil? Conta um pouco pra gente. O que te diferenciava para você se destacar no Exército? Eu trabalhava como o chefe de uma carteira, por exemplo, de prestadores de serviços que se aposentavam, né, pelo Exército, chama a carteira de reservas. E eu não consigo entrar em algo e não imaginar que aquilo ali pode ser melhorado. Eu entro em um lugar e eu já penso, pronto. Chegou a pessoa que estava faltando aqui. É o cara incomodado, né, Edson? Incomodado. Você chega num lugar, você dá um incômodo. Sim. Para muita gente, a mágica, entre aspas, do sucesso está no incômodo constante, né? Sim. A inquietação de que aquilo pode ser e assim, o pior é que eu sou um pouco inquietação, agressivo, entende, Leonardo? Agressivo no sentido de olhar e ver que eu sou parte da mudança e eu provoco para que as coisas aconteçam. E dentro do Exército isso é muito valorizado, as pessoas olham muito para isso, os comandantes eles olham muito para esse perfil, né, de colaborador. E aí eu puxava sempre, eu estava em uma carteira, eu como soldado já iniciei trabalhando como o cara que fazia o boletim interno do aquartelamento. Então tudo que acontecia dentro do quartel passava pela minha mão e eu tinha que escrever aquilo e no final despachar com o comandante e ele que dava sequência. Então isso para mim sempre foi uma identidade própria, de querer olhar as coisas e querer melhorar. E aí lá dentro dessa sessão, né, lá na Decipas, talvez tenha até algum colega que depois vai ouvir aqui, esse coronel ele era um cara admirável. Tinha dias que eu encontrava o horário do almoço assim dele só para eu sentar na mesa dele e ele me contar as histórias que ele tinha vivido ao longo da trajetória dele dentro do Exército. E ali eu aprendia muita coisa. Ele me ensinava sobre liderança, ele me ensinava sobre comportamento, sobre ética, sobre história, sobre geografia. E eu sempre fui muito apaixonado por aprender. E aí, nessa oportunidade, o coronel ele estava participando iria iniciar um processo seletivo para os oficiais do Exército fazerem essa pós-graduação, que era o MBA lá na Getúlio Vargas, aqui em Brasília. Voltando aqui um pouquinho. E aí, quando a gente começou, eu vi, né, esse documento, eu falei pro coronel, coronel... Isso já estava formado em administração? Eu formado em administração. Eu falei, coronel, eu já tinha feito uma pós-graduação em gestão de pessoas. Eu falei, coronel, vai sair uma pós-graduação para oficial. O senhor tem que fazer essa pós. Essa pós é o meu sonho de vida. O senhor vai ter que fazer isso. E o edital era muito claro para oficial do Exército. Aí ele falou assim, por quê, Thiago? Eu falei, coronel Fábio Lima. Eu falei, coronel, essa pós-graduação é o sonho de qualquer pessoa. Ainda mais na minha área de gestão. Era uma pós-graduação em supply chain, logística. E aí ele falou assim, me dá aí o edital, dá uma olhada. Aí eu mostrei o edital, ficou lá na mesa dele, ele nem leu nada. Aí no outro dia ele chegou, eu falei, coronel, e aí? Vai fazer a pós? Aí ele falou, Thiago, pode colocar meu nome.
Aí eu falei, maravilha, eu vou fazer sua inscrição. Aí comecei a fazer. Aí ele, coloca a sua também. Eu falei, não, coronel. Na realidade não dá para eu fazer não, porque é só para oficial. O praça não pode fazer. Ele faz a sua e faz a minha, que eu vou ver o que eu consigo. Rapaz, você não acredita que esse coronel conseguiu me incluir nessa pós sem eu gastar um centavo? Putz, que legal. Patrocinado pelo Exército. Patrocinado pelo Exército e na realidade era uma pós-graduação que só tinha coronéis e generais do Exército. Então foi uma turma que, se eu fosse para servir cafezinho para eles, eu já ficaria feliz de estar participando ali dentro das discussões, indo como colega, como... E era uma turma para os oficiais Só do Exército. para oficiais. Putz, que legal. Organizada pela FGV. Pela FGV. Pegando aí, pessoal, Fundação Getúlio Vargas. Isso mesmo. Tem duas dicas interessantes aqui para quem está acompanhando, né, Edson? Sim, sim. A primeira é essa questão de você ter ali um mentor ou um líder, ou alguém que é a tua referência, né? É alguém que você possa se moldar. E tá muito claro aí, você tem um sentimento de gratidão muito grande, se você até puder depois repetir o nome dele, que é que você o quer. Coronel Fábio Lima. Coronel Fábio Lima. Ele ainda está nativo ou Ele já está na reserva. Está na reserva. Que bacana, que presente ter uma pessoa dessa na vida. Sim. E a segunda coisa é você realmente buscar mesas. Eu vou usar essa palavra de mesas. Você buscou carteiras de uma pós-graduação, mas aonde tenha pessoas que realmente possam te levar a um outro nível. Sim. Que é uma das propostas da Hayek também, que depois a gente pode falar um pouco sobre Sim, isso mais sim, para sim. frente, né? Muito bacana, cara. Que espetáculo. Tem um outro ponto aí também, né, que o Thiago mencionou, que essa inquietação de estar sempre querendo melhorar as coisas. Até lembrei de um videozinho que eu vi do Steve Jobs, e que ele fala assim, né, que o que diferencia as pessoas é saber que você pode mudar as coisas que estão em volta de você, né? Você vê alguma coisa, saber que você pode, ele falava daquela coisa de fazer um dente no universo, né? Que as coisas mudam, você pode tocar nas coisas e elas mexem, elas saem do lugar. E é isso que o Thiago vem trazendo aqui na história dele, né? Que ele tem essa inquietação também. É isso mesmo. E é interessante que quando a gente se dispõe a fazer algo novo, as coisas de fato elas acontecem, elas se movem, né? Sim. E a gente não pode ter medo, né, de ir lá e desbravar o desconhecido. Voltando aqui um pouquinho para essa finalização Isso, aí. estava lá fazendo a pós com Rapaz, essa oficiais. pós-graduação ela mudou a minha trajetória pela experiência que eu ganhei, sabe? Foi um momento onde eu pude ver o que poderia vir a acontecer no meu futuro. E ali com as trocas de experiências, com toda a realidade que cada uma das outras pessoas viviam, que era um pouco diferente da minha, eu mergulhei dentro de uma literatura viva, né? De tudo que eu poderia fazer. Eu me lembro que uma vez um coronel chegou para mim e falou assim, vai acontecer algum dia isso aqui na sua vida. E que estava acontecendo um problema gigantesco dentro de um quartel. E ele falou assim, e quando acontecer isso aqui, você tem que se posicionar dessa maneira. Eu falei, legal. E eu só ia tomando nota mentalmente de tudo que eu estava sendo exposto ali naquele momento. E isso é a escola, né, Edson? É isso. A escola não é um ambiente onde a gente deve ficar, né, sentado enfileirado ouvindo um sujeito lá na frente falar. A escola ela precisa provocar isso, né, na vida do alunado, onde ele perceba que em algum momento aquela situação pode acontecer e ele vai ter que se posicionar e agir de alguma maneira. E eu vejo a cada momento hoje na minha vida eu precisando me posicionar e eu me lembro da fala desse coronel. Que legal. Muito né? bacana. Então foi um pouquinho do início da minha história. E aí quando eu saí da GV, eu estava fazendo... Desculpa, Thiago, é tão interessante essa questão do MBA, deixa eu puxar um pouquinho a sardinha, porque a Hayek tem um MBA a nível global, né? Sim. E aí você está falando, você podia ter falado de tanta coisa, hein, Thiago? Você podia ter falado da matéria X, da matéria Y, e até do professor X ou Y também. Mas as coisas ficaram mais marcantes para você. É claro que para cada aluno uma experiência é diferente, mas o que ficou mais marcante para você foi o contato e foi esse networking, foi essa troca. Sim. Né, de pessoas que realmente, pela posição, pela jornada delas, te elevaram ao novo patamar. Sim, e a importância do que o Thiago estava começando a falar da metodologia, né? Que uma coisa é você fazer uma metodologia expositiva em que o professor é o centro das atenções e fica só uma troca de um lado, enquanto outro que o Thiago viveu ali no MBA da FGV, e essa troca entre os pares, né? Que ele foi mentorado pelos colegas dele que eram oficiais ali do Exército, né? Então isso foi muito bacana. Sim. E essa proposta que o Edson... Eu conheço o Edson da educação.
Nós viajamos para os Estados Unidos, para Califórnia. Foi né? lá no Vale do Silício, foi muito Nós legal. fomos pro Vale do Silício. Eu lembro do Exxon voltando da viagem. Sabe o interessante? Eu lembro do Exxon voltando na época no Brasil. Olha que coisa boba, né? Mas na época no Brasil, foi uma época que teve uma moda que você colocava um negocinho atrás do celular. Sim, aquele É isso popzinho lá. Era um popzinho. É. E no Brasil ainda não tinha chegado, tava para chegar. Aí o Exxon me chega com essa novidade, que é uma coisa simples, né? Hoje tem no Brasil, já tem há bastante tempo que tem, mas o Exxon chegando, eu falei, o que é isso Da daí? Google. Ele falou, eu trouxe aqui e Da tal. Google, é isso mesmo. Agora que eu lembrei da Google, é verdade. Vocês se conheceram aí, então. É, Ah, que bacana. A gente já se conhecia, né? Mas viajou junto para esse evento. por lá. esse evento, Tá. é verdade. E assim, o quanto que a gente vem buscando se expor para a inovação e para tudo que vem acontecendo aí de mudanças, né? E aí até quando eu falo de mudança na educação, eu me incluo nela, porque chegou a um estágio que a gente percebe que nós temos que ser essa mudança. Não tem mais tantos outros lugares para você buscar a inovação, a não ser você também pensando com o seu time, o que vocês precisam fazer para melhorar a experiência do nosso aluno, né? E ali no Vale do Silício, aí eu vou trazer a troca que foi o MBA também, a nossa ida, né, pro Vale do Aquilo Silício. ali, em si, aquela viagem valeu como MBA, né? É verdade, ali foi o MBA. Vocês ficaram quanto tempo lá? 2 semanas, acho. É né? isso, Alguma 2 coisa assim. semanas. Olha, cara. Olha. Mergulhados ali naquela cultura da inovação, da startup, meu amigo. Ali estava começando a Udemy, nós fomos na sede da Udemy, estava Isso. bem no início. Organizado pelo Tony, da Nuvem Mestra. Né? É Mandar isso um abraço mesmo, pro Tony nosso também. amigo. E então a experiência com a educação, ela mudou a minha vida, Léo. Eu não seria... Minha mãe e meu pai falavam, menina, estuda para você ser alguém. E graças a Deus eu ouvi eles falando isso. Porque em alguns momentos é muito difícil você enfrentar algumas cadeiras em algumas escolas, em algumas faculdades. E eu me lembro quando eu depois de falar como eu cheguei no ensino superior, mas eu fui gestor do ensino superior durante 12 anos. E eu me lembro que eu sempre falava para os nossos alunos, né? Vocês já são grandes vencedores por terem chegado aqui e sentado nessa cadeira. E agora é o momento de você começar a pensar em como transformar a sua vida e a realidade que você vive através desse momento que você vai viver aí durante 3, 5, 7 anos no ensino superior. A experiência do aluno conta muito no ensino superior com a atitude que ele também tem. Às vezes a gente acha que o papel é apenas o professor, né, de ensinar. Mas hoje, com o que a gente entende de educação, a gente vê que a educação ela tem que sair dos dedos do professor, e o professor ele tem que aprender também a mentorear os seus alunos. Eu me lembro que eu estava dando uma aula uma vez sobre empreendedorismo e falando para uma turma de gestão de projetos. E a gente falando ali sobre o PMI, de todas as teorias ali da gestão de projetos. E aí, quando a gente finalizou, eu falei, gente, vocês vão ter que me apresentar um projeto sobre alguma coisa que vocês acreditam que é possível fazer. Nós vamos desenvolver esse projeto do início, o meio e o fim dele. E alguns de vocês talvez terão experiências até de implementar essa ideia que vocês estão fazendo. E eu não sou um profissional barato. Eu dava aula na época e eu já tinha outras coisas, mas eu dava aula porque eu amava. Eu falava, então você está com uma pessoa que entende de educação, entende de empreendedorismo para te mentorear. E é interessante que as aulas fluíram e a gente desenrolou tudo que precisava, os alunos terminaram, apresentaram, excelente. E aí um dia eu estou em casa, um aluno pega e me mandou uma mensagem, depois de uns 2 anos. Professor, eu mandou o textão já grande. Tudo bem? Eu fui seu aluno na faculdade tal, era lá na Ceilândia. Na faculdade tal, lá na Ceilândia, e eu achei muito importante vir te dar um feedback sobre a sua última aula. E todo aquele projeto que eu desenvolvi, eu implementei ele. Hoje eu sou um empresário. E aí mandou uma foto de um lugar que ele tinha desenhado. Ele queria fazer um café com
um lava-jato, e aí dentro do lava-jato um salão de beleza. E aí ele falou, mas como que eu vou conseguir fazer isso acontecer? Eu me lembro da história. E aí eu falei, cara, você não precisa ser tudo isso. Você só precisa saber conectar as pessoas certas. E esse negócio está pronto. Eu falei, cadê o cara do lava-jato? Cadê a mulher do salão de beleza? Cadê esses stakeholders aí do projeto? Sim. Une essa galera e monta esse negócio, tá tudo feito. E o menino montou o projeto, desenhou tudo e montou o projeto dele. E aí tem gente que fala assim, mas para se empreender, precisa de dinheiro. Eu falo, gente, nem sempre. Isso é verdade. Depende da sua cabeça. O Edson montou uma escola que ele poderia ter pensado em montar uma outra coisa. Eu tenho certeza que ele não montou isso porque ele só tinha esse dinheiro para investir em uma escola. Que eu conheço o Edson, eu sei que ele tem muito mais dinheiro do que essas escolas. Tô brincando, mas tem um fundo de verdade. E assim, ele poderia investir em outra coisa. Mas por que que isso foi feito e deu certo? Porque tem dinheiro? Não, não é porque tem dinheiro. Porque se fosse só pelo dinheiro, ele iria avaliar o mercado e falar assim, o que que tá rendendo mais? Vou jogar meu dinheiro nisso, pronto. Aplique isso aí, meu amigo. Meus filhos já estão com a vida deles resolvida. Mas o propósito, ele muda a nossa realidade. E aí, quando você encontra o propósito na cabeça do menino, você tem que fazer ele descortinar aquela realidade e tornar aquilo real. Porque foi assim na nossa vida. Né? Eu vou fazer um comentário. O que o Thiago falou é muito legal, porque é bem o que a gente está querendo trazer nesse podcast, né? Que são aquelas mudanças que a gente consegue trazer para os nossos alunos, e um aluno de cada vez. É como ele falou a história aqui do aluno que fez a disciplina dele, depois se inspirou para fazer o próprio negócio dele, né? E assim, não tem nada de errado com o lucro. A gente faz os negócios para ter lucro mesmo, né? Aí, certa vez, eu lembro dessa pergunta que foi feita para o meu avô. Alguma discussão na família lá, né? Como assim? Você não faz negócio para ter dinheiro? Lógico que você faz negócio para ter dinheiro. Eu faço pela realização. Foi a palavra que ele mencionou para mim e ficou na minha cabeça, né? Que é realização por um propósito. E é isso, né? Porque quando a gente trabalha por uma realização mesmo, a gente tem muito mais vontade de fazer aquilo do que simplesmente alguma coisa que dá um retorno financeiro. Não tem nada de errado, eu sou todo a favor de você buscar o lucro e conseguir o máximo de lucro que você conseguir, se você fizer de forma ética, transparente, benefício mútuo, né? Sem roubar de ninguém, isso é nobre. Agora, o que mais te motiva, isso a gente vê em todos os empreendedores, né? É você fazer alguma coisa por um propósito, né? Pela realização, você está atingindo um sonho maior. Eu vou ter uma frase também que ele falava que ele sonhou para que outros também pudessem sonhar, né? E faz muito na linha do que o Thiago está falando agora. Legal. É verdade isso. E tem muita gente que acha que o propósito está vinculado ao que é material. Só a grana. E não é isso. Não é isso. A grana é uma consequência, mas sim. O propósito tem que ser maior, né? Tem que ser algo que você consegue ver um resultado na sociedade, na transformação das pessoas, e é isso que a gente faz na educação. Sim. O propósito é algo que só você acredita, às vezes. Ninguém mais acredita. O propósito ele é tão forte que quando eu acredito nele, eu faço todo mundo se convencer de que aquilo ali é o melhor caminho, é o melhor negócio, é a melhor atuação, porque se tem propósito, não é? Isso aí. Ninguém se vincula a quem tem dinheiro apenas. Tem quantas pessoas aí que têm dinheiro e não têm amigos? É isso aí. Não é verdade? Eu podia estar falando um monte de coisa da Hayek, mas eu vou deixar o espaço aqui para você. Você está aqui, você tem que falar. Não, mas conta aí pra gente agora. Daqui a pouco a gente vai ter que entrar com um micro intervalo aqui para fazer 2 perguntas aqui do nosso parceiro, né? Tá, isso. Vamos fazer aqui rapidinho, pode ser? A pergunta, vamos lá. Ô, Gabriel, precisa do celular só um pouquinho, porque a gente precisa fazer umas perguntas aqui, ou tá na memória aí? Eu tenho que abrir meu celular aqui para ver as perguntas do parceiro de novo, mas vamos lá. A Gatitec é o nosso parceiro, nosso patrocinador do podcast. A gente consegue trocar aqui na tela, Cebolinha, por gentileza? Botar o branquinho da Gatitec. Vou achar. A Gatitec, inclusive, é do seu irmão que está à frente, né? Meu irmão é empreendedor também. Ele fundou a Gatitec, né, que é especializada em soluções para educação, soluções de tecnologia para educação. E eu tenho perguntas aqui do nosso patrocinador, Thiago, a Gatitec.
Na sua visão, qual que é a importância da presença virtual e da tecnologia para o ensino, as instituições de ensino em geral? Como você enxerga hoje essas tecnologias aí no ensino superior? No ensino de forma geral, né? Não... Sim, é muito boa essa pergunta. E ela se conecta muito com a realidade atual da educação. O aluno, ele não é aquele menino mais que você colocava ele, repito, para repetir as coisas. Ele precisa hoje pensar em como ele vai alcançar todos os objetivos que ele e a família vem traçando. E a tecnologia, ela auxilia muito o aluno a ele quebrar as fronteiras, né, Edson? Eu olho para algumas experiências que eu tenho hoje na minha vida, que eu alcancei com 35 anos, de lugares que eu visitei, de pessoas que eu conheci, que foram difíceis de chegar até aqui. E a tecnologia, ela tira as barreiras. Então, uma escola inovadora, ela tem que investir sim em tecnologia. E a gente sabe que tecnologia é algo caro, não é? Mas a gente precisa integrar a tecnologia na sala de aula para que o nosso aluno ele seja desterritorializado, vamos dizer assim, e ele consiga acessar alguns ambientes e algumas questões que no cotidiano da sala de aula ele não teria acesso, né? Então é muito importante isso. É o Igor. O Igor, é interessante ter parceiros como o Igor, que entende de educação e entende sobre tecnologia. Porque tem gente que entende sobre tecnologia, mas quando você vai falar sobre educação, ele não sabe aplicar. E a educação aplicada na tecnologia, ela faz todo sentido. Não tem como a gente ficar distante disso dentro das nossas instituições, né? Perfeito. Isso aí. Muito bem. Então, a GatTech está com uma solução que ela integra todas essas plataformas educacionais e também o site, né? Então, às vezes o site é uma coisa que fica mais pro lado do marketing, fica um pouco isolado da educação, mas ele tem uma solução agora que está integrando o site com as plataformas LMS e fazendo soluções inovadoras aí. Então, para quem quiser dar uma checada, a GatTech é o nosso patrocinador do podcast também. Legal. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Thiago, volta na história. Como é que você entrou no ensino superior, então? Você se tornou gestor de educação no ensino superior. A gente estava chegando nessa parte. Rapaz, então, quando eu estava no Exército, eu sempre fui agitado, né? Eu nunca fui de fazer uma única coisa. E eu era militar e eu era corretor de imóveis também. Eu tinha uma segunda renda. Não para. Eu tinha duas atividades ali, né? Até porque onde eu estava, eu já vendia imóveis, né? Para todo mundo que estava ali dentro, ia comprar um imóvel, eu fazia as movimentações. E eu era vinculado a uma grande corporadora e a gente vendia bastante coisa no ano de 2010 ali. E aí, quando eu estava na Getúlio Vargas, eu conversei com um amigo que estava participando de um processo seletivo em uma instituição de ensino superior aqui em Brasília. E esse meu amigo falou, cara, eu estou participando do processo seletivo e aí eu estou pensando aqui se eu aceito ou se eu não aceito, mas eu estou mais pendente a não aceitar, porque o camarada lá está interessado em alguém para praticamente parar a vida e tocar o negócio dele. Aí eu falei, cara, que oportunidade interessante. É isso tudo que ele quer? Alguém que trabalhe muito mesmo? Eu falei, rapaz. Ele, não, eu quero estudar para concurso, eu quero arrumar um emprego para trabalhar e terminou meu dia, eu vou estudar. Era isso que eu quero. Eu falei, cara, eu não vou ser servidor público, não. Então, essa oportunidade eu acho que vai ser boa para mim. Não tenho nada contra quem vai ser servidor público, mas eu não aguento. Entende? Adorei a escolha das palavras. Eu não aguento, eu não dou conta. Não dava conta. E o Exército, para mim, ele tinha um início, um meio e um fim também. Eu sou muito ligado a esses ciclos que a vida tem, sabe? De entender cada ciclo. E ali eu estava entendendo que estava chegando o meu fim. E eu sou cristão e eu acredito muito assim que Deus ele vai escrevendo as coisas e você tem que ter muita sensibilidade para entrar na segunda fase. E eu estava em uma fase de mudança da minha vida.
E aí, quando ele falou isso, eu falei, rapaz, será que essa oportunidade é para mim ao invés de ser para você? Ele falou, Thiago, se você quiser, eu já não tô afim. Eu falo com ele e ele faz uma entrevista contigo. Eu falei, top na hora. No outro dia, ele me passou o contato, a gente começou uma conversa ali, eu com o mantenedor dessa instituição, marcamos uma entrevista, fui na entrevista, depois ele marcou outra entrevista na semana seguinte, eu fui, aí com a diretoria toda da instituição ali, aquela galera toda da educação, conversando, coisa difícil e tal, eu falei, bora, e conversando e desenrolando as coisas. Passou essa etapa do processo, aí ele me ligou de novo, falou, olha, você passou no processo, vamos iniciar o trabalho. Falei, bora. E eu no exército, tá? E como corretor. Aí eu cheguei nele e falei, deixa eu te explicar Aí agora. Você já tinha terminado a pós-graduação. Nos 45 do segundo tempo, Tá entregando o projeto. ainda. Entregando o projeto. Eu trabalhava com modelagem quantitativa, com software ali, planilhas de Excel monstruosas. Eu não dormia à noite por conta do MBA. Vixe, Maria. Foi difícil. E aí, quando eu terminei ali, eu falei para ele, falei, então tá, eu topo. Eu falei, e proposta salarial? Aí ele falou, eu falei, rapaz, até o exército me paga mais, você quer me pagar aqui? Ele falou, não, eu só consigo pagar isso agora. Eu falei, então bora. E aí comecei com ele, falei, qual a função? Ele falou, não sei qual a função ainda não. Não, mas peraí, vamos lá, você abriu mão do exército, Abri mão, aí você parou de vender imóvel, parei. e essa proposta, E assumi essa proposta. lá na educação, você ia receber menos do que no exército. Do que em tudo. Eu ganhava salário de corretor de imóveis em 2010, era o boom do imóvel. Aqui em Brasília. E por né? que você aceitou a proposta? Porque eu queria trabalhar com educação. Era o meu sonho trabalhar com educação. Então, se me chamavam para trabalhar numa escola para fazer qualquer coisa, eu iria. Ser professor era o Tava que eu no seu falava DNA, assim, né? é o fim da minha vida ser professor. A minha trajetória vai seguir, no final vou ser professor. Se com 23 anos apareceu, falei, meu amigo, eu tô lá dentro. Eu me imaginava José na casa de Potifar, esse negócio vai dar certo, estratégica entendeu? do lado do mantenedor. Sim, aí você então eu falei, viu, vai pô, ser que aqui. experiência que eu vou conseguir aqui. Exatamente, Edson. E ali eu comecei. No primeiro dia de trabalho eu cheguei, eu falei, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Sentei na mesa com ele, falei, e agora? O que eu vou fazer? Ele falou, não, agora você procura um lugar para você sentar, uma cadeira, uma mesa e vai trabalhar. Fui andando na instituição procurando uma mesa. Mas você foi o quê? Você foi para ser diretor? Eu fui para ser assistente de direção. Assistente de direção. De direção. O assistente de direção ele é um co-diretor? Não, é um assistente. Tá bom. O Severino faz tudo. É o Severino. Apaga a luz, liga a luz, vai ali, resolve isso, vai aquilo, vai lá, vem cá. É isso. Bora comigo. Fica aí. É isso, o assistente. Não, é muito interessante, porque tá falando assim, eu queria ir para a educação. Não foi assim, não foi imediatamente para a sala de aula. Não, era o fim. Não era uma posição talvez de grande prestígio. Era um comecinho mesmo. Eu queria estar dentro da escola. E abrindo mão de muita coisa aqui. Sim, sim. Quando eu cheguei para minha esposa e falei, amor, minha esposa era bancária, né? Tu já era casado, Era cara. casado. Eu conheci minha esposa no exército. Ela era sobrinha de um oficial que era um colega meu. Manda um abraço aí pra ele. Coronel Gerber, meu amigo. Não, brincadeira. Meu tio hoje. Meu tio hoje. Esqueceu que ele é meu tio? Vai apanhar, tio Gerber. Tio o quê? Tio Gerber, né? A pessoa ele tá ouvindo lá o podcast. Mas é meu tio agora. Tio dela, né? Fazer o corte e mandar pra ele. Vou mandar ele. Tio Gerber, ele vai se tivesse... enfim. Mas assim, foi uma oportunidade que eu vi na época e eu falei, rapaz, isso aqui vai ser muito importante para minha trajetória, para onde eu quero chegar. E aí eu falei com a minha esposa, né? Eu falei, amor, a Pamela tá me ouvindo, te amo, meu amor. Eu falei, amor, e aí? Aí ela falou, amor, não é seu sonho? Você falou a vida, falou esse tempo todo que a gente tá junto, que você tinha esse sonho, então eu tô junto com você. Eu falei, você segura as contas aí? Eu seguro. Eu falei, então vamos. Que esposa, hein, cara? Olha que bacana, parabéns, parabéns. Pamela, né? Pamela. Parabéns, Pamela, que espetáculo. E assim, quando eu falei e eu comecei, aí ela falou, amor, beleza, tô junto, vamos em frente.
No primeiro ano que eu trabalhei, mas eu falei pro meu chefe, falei, olha, se o meu trabalho for bom, a gente vai conversar a cada 6 meses, pode ser? Ele falou, pode. Eu falei, então tá bom. Legal. E Foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a trabalhar com o meu Foi. avô, quando o Thiago foi pra lá. A gente tem mais ou menos, eu tenho 36, ele tem 35, né? É, E eu comecei a trabalhar com o meu avô na época com 25. É mais ou menos um pouco isso tempo depois mesmo. a gente se conheceu lá no sindicato, né? é isso mesmo, ensino superior. É. E aí, quando eu comecei, cara, tudo que eu olhava, eu falava, meu Deus, eu nasci para isso aqui. E ali dentro eu comecei, depois eu fui promovido, né, a supervisor administrativo, depois eu assumi uma gerência administrativa, depois eu fiquei responsável pelo administrativo financeiro todo da empresa. Depois eu assumi a posição de diretor administrativo e finalizei como CFO, né, como chefe de operações de todo o grupo. Então, foi uma fase que eu olho de muito aprendizagem para minha vida. E tudo que aconteceu, eu acredito que foi para me trazer aonde eu estou e aonde eu preciso chegar. Eu acho que ainda tem um caminho longo, né, Edson? Dizem que a vida começa depois dos 40. Pois é. Então, Agora que a gente tá começando. eu acho que a gente vai começar depois dos 40, né? O Leonardo falou que a gente tá novo, né? Então tá bom. Eu fiquei feliz, né? E assim, é muito interessante porque a gente não olha da vida, não consegue olhar a vida de trás para frente. E o começo ele é tão difícil, né? Desastroso, complicado. É tanta gente que se levanta contra, é muita coisa que você escuta que dá vontade às vezes de desanimar, né? Uma vez eu vi eu e minha esposa passamos por uma experiência, né, no empreendedorismo, que a gente montou um negócio e no primeiro dia chegou um cliente e falou assim, olha, vamos fazer outra coisa, vocês não nasceu para isso aqui não. E aí a gente tinha inaugurado o negócio, você chega e começa a servir as pessoas, aí vem uma pessoa e fala assim, vocês não nasceram para isso aqui. Aí minha esposa chegou em casa e falou assim, amor, você acredita que eu vi isso hoje? Primeiro dia no negócio. Eu falei, pois é, meu bem, é assim a história daqueles que vencem, que eu li, né? Que é assim. Vamos ver se é assim lá no futuro, né? Vamos experimentar para ver se é dessa maneira, né, Edson? Você volta e fica com raiva ainda. Vou mostrar para aquele cara que ele tá errado. Ele vai ver. Vou provar. Eu vou mostrar para ele amanhã que vai ser bem melhor amanhã. E a nossa cabeça vive nisso, né? De se desafiar o tempo inteiro a fazer o melhor. Sim. Eu tô curioso, a gente vai ter que dar uma corridinha, a gente precisa, estourando 10 aqui, 10 minutinhos. Isso. A gente precisa saber, assim, o pessoal tá curioso para entender onde é que o Thiago tá hoje. Isso, né? Teve um ensino superior, né, Thiago? Vamos resumir uma longa história. Assim, a gente tá aprendendo muita coisa contigo, viu, cara? Tua história é espetacular, uma pessoa tão jovem, com uma história tão bacana, muita superação aí, muito aprendizado. Legal. Muito bacana. E, Léo, eu sempre fui muito de viajar e buscar coisas novas no universo da educação. Então, os congressos de educação, acho que do país eu já fui em quase todos, né? Que aconteceram aí nos últimos anos. E um desses congressos eu conheci a Maple Bear, a escola canadense. Que é espetacular, né? Isso. Cara, eu acho que, assim, deixa eu falar uma coisa que eu não vou esquecer. Acho que a coisa mais poderosa que o Thiago fez, que muita gente não tem coragem de fazer, é escolher. Tomar uma decisão, né? Eu quero educação e isso vai ser a minha vida. Isso. Porque, assim, na hora que surgiu a oportunidade, ele não colocou no peso a grana. Aí o propósito grita, né? Porque ele fez uma escolha muito clara, né, Edson? Exatamente. Sim. Parabéns, cara. Mas conta aí da Maple Bear. Obrigado. E assim, quando eu fui para esse congresso, a minha expectativa era conhecer coisas novas e me conectar com pessoas. E ali eu descobri que a Maple Bear, ela era uma escola que era tudo que eu sonhava fazer para o futuro dos meus filhos. E ali eu conversei com o pessoal que era do time na época era o Arno, que era o presidente do Brasil, hoje ele está global. E o Arno me apresentando a proposta, todo o time da Central me apresentando como que era o método de ensino e aprendizagem da Maple Bear. E, rapaz, eu não consegui me concentrar nesse congresso. Em outra coisa, só a não ser pensando na na Maple Bear. Eu passava toda hora e perguntava para ele sobre mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. E pensando em como que eu aplicava aquilo no ensino superior. E comecei a conectar um monte de coisas na minha cabeça. Aí eu falei, rapaz, isso é um sonho, isso aí.
Eu falei, eu vou montar uma escola de educação básica e essa escola vai ser parecida com a Maple Bear. E aí, quando eu falei isso, a proposta inicial da... Você teve o clique, assim, eu quero ter meu próprio negócio agora, quero ter uma escola de ensino básico. Eu quero isso aqui. Eu quero ir para educação básica. E aí, o que aconteceu? E aí, com essa conversa, os caras pegaram e falaram, Thiago, a gente queria manter o contato com você. Você é um cara diferente, a gente queria conversar e tal. Na outra semana eu estava em São Paulo conversando com eles e a gente pensando em formas de se conectar, eles não assumem então... Isso os franqueadores, né? Os franqueadores. Da Maple Bear, legal. Eles falaram, assume a unidade de Valparaíso pra gente começar. Eu falei, rapaz, mas eu tô no ensino superior, como que eu vou fazer isso? Não, mas assume como, cara? Assume a unidade, ela vai ser... Você vai assumir. Você comprou a franquia. Sim, já mas existia. aí a conversa inicial, meu amigo, eu nem sabia o que era na época que eu ia fazer. Ele Mas só falou assim, assume. Eu cheguei em casa e falei, amor, falou pra gente assumir. Aí eu voltei e falei, mas amigo, como que eu assumi? É a mesma pergunta que o Léo fez. Aí a gente tinha, na época, Léo, a minha esposa, a gente tinha uma rede de cafés aqui em Brasília, chama Fábrica Café. E aí a gente trabalhava com essa nossa empresa, que era uma empresa familiar, que minha esposa amava lá, fim de semana a gente estava lá junto. E aí minha esposa falou, amor, e aí, como vai ser? Eu falei, amor, não sei, eu vou perguntar para eles de novo. Aí eu perguntei, e aí, o que vocês querem? Ele falou, não, a gente queria que você abrisse a unidade do zero, e ela fosse sua. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, o apoio da central vai ser esse, a unidade é sua. Eu falei, tô dentro. Cara, a gente quer você assumindo esse negócio. Você tinha os recursos para isso financeiros? Não tinha. Mas você teve que correr atrás de investidor? Aí eu mesmo fui atrás de vender os meus negócios, vender carro, vender casa, vender apartamento. Ah, tu mesmo foi lá e juntou o dinheiro para botar o negócio? Abri tudo. Fui atrás Pessoal, vocês estão entendendo o que é negócio, né? É o carro dele que ele andava. Tudo. A casa, tu vendeu tua casa. Você arriscou todas as finanças do negócio. Tudo, Edson, tudo. Essa unidade Valparaíso. Valparaíso. Ainda peguei... Ih, rapaz, eu fiz tudo. Ainda pegou empréstimo. Fui. Com gente errada. Não, tá com o banco. Com o banco. O banco é um ótimo parceiro, né, para fazer essas coisas. O banco é um bom parceiro. E aí, quando eu comecei essa obra, eu tinha um parceiro que era do imóvel, na realidade. Esse parceiro, que inclusive está comigo até hoje, que era o proprietário do espaço, eu cheguei, conversei com ele, e a gente começou a desenvolver o projeto. A central veio para dentro do negócio, falou tudo que precisava, e a gente começou a conectar as peças para que a escola fluísse. Em 2 anos a gente abriu a Maple Bear de Valparaíso. Na abertura da Maple Bear de Valparaíso, um mês antes, era dezembro, eu estava tirando férias, estava no resort lá em Maceió. O pessoal da central me liga e fala, Thiago, a gente está com uma situação nova. E a gente conversou com a franqueada de Anápolis, ela não vai conseguir dar sequência na unidade por conta de algumas questões de saúde, e a única pessoa que a gente vê no país para assumir essa unidade seria você. Olha que legal. A gente queria que você assumisse Nem tinha aberto o Valparaíso. Não. Só abrir um parênteses aí, o nível de confiança que o Thiago vem trazendo para as pessoas em volta dele, né, tem uma consistência, desde do coronel, que viu o potencial que ele tinha para colocar ele numa pós-graduação, até os franqueadores agora vendo que ele tem perfil para assumir a unidade de Anápolis, né? Sim. Então, a gente vê a consistência aí numa simples atitude, sim, que é ser inquieto e querer fazer, sim, melhor, né? É isso aí. E aí, quando ele falou, eu falei, amor, tem um novo desafio. Ela, o que foi dessa vez? Aí eu falei, ela falou assim, vamos. E aí iniciamos essa nova trajetória, né, na educação infantil. E iniciamos ali Valparaíso, Anápolis fluindo, tudo acontecendo. E aí quando foi no final do ano de 2021, plena pandemia, 23, plena pandemia, o nosso chefe lá da Maple Bear fala, Thiago, Brasília agora é sua. Então, você mal pegou Anápolis, já pegou Brasília também. Então a expansão da Maple Bear Brasília está com você. Eu quero que você abra, na realidade, Brasília Águas Claras, a unidade de Águas Claras. Ele abriu Asa Norte, Sudoeste, e Águas Claras seria o nosso desafio, né? Iniciar a Maple Bear ali.
O Thiago aí tá com problema de horário que a gente precisa terminar. Vai encerrar, cara. A né, gente precisa Léo? encerrar. Só me conta aqui, vocês estão com quantas unidades hoje da Hoje nós da estamos Maple com Bear? 3 unidades da Maple. Valparaíso, Anápolis e Águas Claras. Quem tá acompanhando, você está entendendo, ele é proprietário de 3 escolas hoje. Um menino que veio do interior de Minas. E não é qualquer escola, né? Maple Bear, Maple Bear, uma das que é escolas assim, referência em ensino internacional de ensino o básico. local desejado para muitos pais para colocarem seus filhos. Eu tenho uma certeza. sobrinha que estuda lá. Que legal. Que espetáculo, cara. Que Ensino espetáculo. básico e médio, né? Que vocês têm. Sim, nós temos até um ensino médio. Legal, muito bom. Show de Fantástico. bola. Muito legal. A gente vai precisar encerrar. É uma dó danada, né? Quer trazer a última palavra? Quer falar uma coisa, Ex? Não, só fiquei muito feliz de conhecer mais a fundo a história Legal. do Thiago hoje. Foi realmente inspiradora, né? Espero que as pessoas se inspirem, né, na história do Thiago para criar também suas realizações. Se puder dar umas dicas finais aí, Thiago, para pessoas que querem também empreender ou se tornarem gestor de educação no ensino, o que você falaria para as pessoas? Eu te diria, meu amigo, para você não ter medo. Se você tem um sonho, coloque tudo, se for o caso, até em risco. Mas vá atrás para que isso aconteça, porque você não vai se arrepender por você ter tentado. Você só se arrepende por aquilo que você não faz. Aquilo que você faz, você não se arrepende. Muito bom. Espetacular. Até o Consto está acompanhando aqui o programa, botou aqui, Léo, esse cara é demais. Quais são os contatos aí, Thiago? Quem quiser manter contato comigo, pode me procurar no Instagram. É @Thiago Gomes, _, tem 3 underline no final. Que eu estou lá à disposição de vocês, tá bom? Pegou aí, pessoal? Thiago com TH, não é isso? Thiago Gomes, né? @Thiago Gomes, lembrando que Thiago com TH, depois do Gomes tem 3 underlines, underline é aquele tracinho embaixo, então @Thiago com H, Thiago Gomes, underline e underline. Daqui a pouco vai ter que botar um quarto underline aí, que vai ser a próxima unidade. É isso aí. Olha, boa, né? Confira também a Maple Bear, né? Que se você estiver botando seu filho em alguma escola, considere a Maple Bear, que é uma fantástica opção. Sem dúvida nenhuma. Exxon, contatos, quem quiser falar, conhecer um pouco mais da Hike, quiser conhecer um pouquinho o Exxon também. A Hayek, procure-nos no Instagram, @Hayek College. Hayek College é HAYEKCOLLEGE. Então procura a gente lá, é só seguir no Instagram. Maravilha. Obrigado, Exxon. Obrigado. Tamo junto aí com os Gigantes da Educação. Que presentaço trazer esse cara aqui hoje, hein? Bom Obrigado, demais. foi Bom uma honra demais. trazer o Thiago aqui com a gente. O prazer foi todo meu, Léo. Obrigado, Thiago. Obrigado. Quero agradecer aqui pelos trabalhos. Obrigado, Cebolinha, Lúcio Júnior, Gabriel aqui com a gente. Andrei, valeu demais. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Acho que você já deve estar depois da sobremesa. Fica com Deus amanhã no teu almoço. Estamos de volta aqui com Doses Milionárias. E toda segunda-feira, Gigantes da Educação com meu amigo Exxon. Fique com Deus, pessoal. Valeu demais. Tchau, tchau. Você acompanhou Doses Milionárias com Leonardo Rabelo, um programa que te proporciona ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos. Se inscreva em nossos canais do YouTube, www.youtube.com/Leonardo Neiva Rabelo e